pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E aí, como estão? Tranquilidade? Já finalizaram as avaliações? As atividades estão tudo ok? Os estudos estão em ordem, certo? Estão aí sempre seguindo nas nossas aulas online, estão conseguindo se conectar, conseguiram aí dar uma olhadinha na nossa plataforma para ver o tanto que ela está linda, 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 linda. Sim, então muito bem. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer aí, tá, a correção da atividade da página 108, tá, 109, 110, 11, tá, e 111, ok? Então, a gente vai iniciar aí lendo esse textinho, tá, da página 108, que é uma crônica, tá? O jeitinho brasileiro é inimigo da prevenção, tá? Então, a gente vai ler esse texto aí da página 108 e 109, ok? Nós sabemos aí que a crônica é um gênero textual, né, muito presente em jornais, certo? Em revistas, ok? Então, em geral, os assuntos aí que são abordados em textos desse tipo, né, eles são voltados ao cotidiano aí das cidades, certo? Então, a crônica, ela pode ser entendida aí como um retrato verbal, né, particular, certo? Aí dos acontecimentos urbanos, ok? Embora não seja uma regra estabelecida para o gênero crônica, mas as crônicas, elas costumam aí tratar de assuntos mais leves, de um modo aí humorístico. Então, nós sabemos que a crônica, elas são classificadas em 3 classificações, que são o quê? A crônica narrativa, a crônica jornalística e a crônica humorística, certo? A crônica narrativa, ela é aquela que contém apenas elementos da narração, tá? Em sua estrutura. Então, ou seja, né, que apresenta personagens, ela apresenta tempo, ela apresenta espaço e ela apresenta um enredo, certo? Nós também temos aí, né, a crônica jornalística, beleza? Então, ela pode ser aí caracterizada aí como um gênero que mistura fragmentos narrativos, tá? Que em geral, né, são pequenos fatos aí do cotidiano, são contadas para seguir e aí para promover-se uma breve reflexão sobre aquele assunto do cotidiano, tá? São trechos aí mais longos de reflexão e argumentação sobre o fato narrado, beleza? E nós também temos aí a crônica aí humorística, tá? Que uma delas, né, é marcadas aí por crônicas narrativas e jornalísticas. E em geral, ela tem aí um enfoque humorístico aí acerca das cenas aí dos acontecimentos do cotidiano. Então, para atingir esse grau de comédia aí, os cronistas, eles adotam aí um estilo particular. Então, cada cronista tem uma forma aí de repassar essas informações, tá? Então, aqueles que usam, por exemplo, da ironia aí para abordar aquele tipo de assunto, para marcar a sua linguagem. Há outros que abordam aí assuntos cômicos, certo? Relacionando aí com assuntos da natureza. Ou ainda os cronistas também, que constroem discursos aí engraçados, tá? Por meio aí de associações aí inusitadas, tá? Então, nós temos esses 3 tipos de crônica. Então, a crônica também é um gênero discursivo que vai mesclar aí a tipologia narrativa, tá? Com trechos também reflexivos, ok? E, em alguns casos,
também faz uso do argumentativo. Então, a linguagem aí da crônica, ela deve ser leve, tá? Ela também deve ser marcada aí por um coloquialismo não raro, tá? Cada cronista tem um estilo, tá? De uso das palavras, como eu falei anteriormente, tá? Os temas comuns a esse gênero crônica são os mais variados, tá? São várias possibilidades, então não tem aí um tema específico. Então, os temas aí das crônicas são variados. Então, qualquer assunto cotidiano aí pode ser um motivo de uma crônica, tá? Por ser um gênero aí nascido na cidade, é comum que tudo que ocorra no ambiente urbano passa a ser aí escrito em forma de crônica também, tá? Então, assim, as crônicas, elas parecem uma conversa aí descontraída, tá? Com o autor, ok? Então, é o autor tendo uma conversa aí descontraída com o leitor, ok? Então, vamos lá para a página 108 para a gente ler o texto, tá? O jeito brasileiro é inimigo da prevenção. Somos o país do jeitinho e nos orgulhávamos disso, pois sinalizava nossa capacidade de improvisar, encarar situações mais complexas e oferecer soluções práticas. Nos tornamos refém dessa história quando a exceção passou regra e transformamos em definitivas medidas que tinham caráter provisório. Poucos duvidam que o Brasil não consiga realizar os Jogos de 2016, pois sabem que na hora certa se faz um puxadinho. Pede-se emprestado, decreta-se feriado ou se oferece atendimento especial para privilegiados e pedimos compreensão aos demais em nome da nação. O jeitinho brasileiro deixa aberta a porta corta-fogo do prédio para o ar circular. Faz galhofa com as simulações de incêndio organizadas por solitários brigadistas, quando eles existem, né? Entrega para o mestre de obras a função de engenheiro e substitui o projeto do arquiteto por rabiscos no papel de pão. Esse não existe mais com certeza. As placas de trânsito são meramente ilustrativas. Se o limite é 60 quilômetros, andamos a 80, pois temos certeza de que não haverá problema. Se o sinal é de pare, lemos, reduza a velocidade. Problemas de saúde, resolvemos no balcão da farmácia. Exames preventivos são perda de tempo. Em um resort no litoral baiano, construído com dinheiro de fundo de pensão, as normas de segurança eram muito rígidas, a ponto de me chamar a atenção. Não precisei muito tempo para descobrir o motivo. O seguro de vida feito por executivos estrangeiros exige a estrutura para pagar indenização em caso de acidente. A obsessão pela prevenção que nos causa incômodo é obrigatória em países da Europa e dos Estados Unidos. Por isso, quando no Brasil tanto faz como tanto fez, nos prédios americanos as portas abrem para fora. É para a rua que se vai quando há situação de risco e o acesso tem de ser facilitado. Precisamos implantar a cultura da prevenção e as escolas serão importantes nessa iniciativa. Não defendo a criação de uma matéria específica para o assunto. A grade escolar já está completamente ocupada. Podemos, porém, discutir o assunto com os alunos de forma interdisciplinar, em palestras, atividades extracurriculares e campanhas internas. Que
que escola realiza treinamento de fuga, preparando seus alunos para casos de risco? Os governos, União, estados e municípios devem usar as verbas publicitárias desperdiçadas em programas políticos para mobilizar a sociedade. São Paulo, ano passado, incentivou o respeito à faixa de segurança e diminuiu os acidentes nos pontos em que a campanha se concentrou. Em casa, na empresa, na igreja, na sociedade em que atua, é sua a responsabilidade. Com seus filhos, pais, parentes, amigos e colegas, insista na ideia de que o jeitinho brasileiro é inimigo da cultura da prevenção. Ok? Então, nós temos uma crônica aí, que foi escrita aí em 2013, tá? Fazendo aí uma crítica ao jeitinho brasileiro para poder organizar, né, as situações que acontecem. Então, o que a gente pode perceber? Que é uma crítica, né, tanto dos governantes quanto também das pessoas, né, da sociedade, né, que para tudo dão um jeitinho, em vez de seguir ali as normas, as regras, né, não, sempre dá aquele jeitinho que muitas vezes aí, né, é inimigo, né, da cultura de prevenção aí das situações, beleza? Então, nós temos aí uma atividade, então vamos fazer a correção dessa atividade para a gente entender melhor aí esse textinho. A partir do texto lido, como podemos caracterizar o jeitinho brasileiro? Maneira hábil, improvisada, astuciosa de conseguir algo, né? Então, esse jeitinho brasileiro é aquele jeitinho improvisado. Ah, não, eu vou fazer isso aqui que dá para o gasto. 2. Podemos afirmar que o autor é a favor do jeitinho brasileiro? Justifique sua resposta. Não, né? Ele é contra porque o jeitinho brasileiro, ele é inimigo da prevenção, certo? 3. Como vimos no início desse capítulo, a crônica é um texto cujo tema é retirado do cotidiano, normalmente com o objetivo de divertir ou de expor uma reflexão a partir de um enfoque crítico. Nessa crônica, qual foi o tema escolhido por Milton e qual foi o seu objetivo ao produzir esse texto? Então, o tema foi o fato de o brasileiro, segundo ele, recorrer aí ao jeitinho para tentar burlar uma lei ou ter privilégios sobre os demais membros da sociedade. Então, o seu objetivo foi o quê? Criticar esse comportamento aí dos brasileiros aí perante a sociedade. 4. Somos o país do jeitinho e nos orgulhávamos disso, pois sinalizava nossa capacidade de improvisar, encarar as situações mais complexas e oferecer situações práticas. Conforme esse trecho, responda as alternativas. A. Porque o brasileiro se orgulha do jeitinho brasileiro? Então, pela capacidade de improvisar nas situações aí complicadas. B. O autor da crônica deixa claro sua ironia quando justifica o orgulho do cidadão sobre o jeitinho para tudo. Baseado nisso, no seu dia a dia, quais são outros jeitinhos que você observa? Discuta com o professor o que foi pesquisado. Então, aí para você, né? Que jeitinho é esse, né? Então, nós podemos pensar no nosso próprio cotidiano. Por exemplo, quando você tem uma avaliação, né? Vamos dar um exemplo bem prático. Quando você tem uma avaliação, né? Nós passamos, você tem tal dia para você fazer. Então, o que você faz? Ah, não, depois eu faço. Quando chega no dia, ah, não, então eu vou fazer esse resuminho aqui e vai dar super certo e eu vou conseguir fazer a avaliação. Isso também é um jeitinho. Isso também é um improviso que você faz. Em vez de você, né, estar lá estudando, né, praticando, escrevendo, você vai deixando. Quando a situação complicada chega, o que você faz?
Dá aquele jeitinho, não vou fazer isso aqui e vai dar certo. Também é um jeitinho brasileiro. C. Pesquise em dicionários o que é malandragem e, em seguida, relaciona o seu significado ao tema da crônica. Então, você pesquisou o que é malandragem? Sim? Então, diga aí pra ti o que é essa malandragem lá nas nossas aulas online, beleza? 5. A corrupção é uma ação exclusiva dos políticos? Justifique sua resposta a partir do texto. Não, por quê, né? A corrupção também está atrelada ao dia a dia da população quando ela está a burlar as leis, né? Então, por exemplo, quando você está passando numa rua, né? E você deixa de passar em cima da faixa de pedestre para passar, né, no meio da rua, isso é burlar leis, né? Então, isso também é uma corrupção. Beleza? Página 111. 6. No dia a dia, quando alguém bula regras ou até leis para obter alguma vantagem, isso também é corrupção? Descreva situações que exemplifiquem essa afirmativa. Então, nós temos aí comportamento, né, como uma forma de corrupção, é o que eu falei. Você está passando, por exemplo, na rua, ou você está dirigindo aqui e aí você tem no semáforo está vermelho. Você olha para um lado, olha para o outro, não vem ninguém, então eu vou passar. Isso aí também é uma forma de corrupção, porque é uma forma que você está aí burlando, né? Você está corrompendo, né, as regras, ok? Então também isso né, um exemplo. 7. Precisamos implantar a cultura da prevenção e as escolas serão importantes nessa iniciativa. Não defendendo a criação de uma matéria específica para o assunto, a regra escolar já está completamente ocupada. Podemos, porém, discutir o assunto com os alunos de forma interdisciplinar em palestras, atividades extracurriculares e campanhas internas. Proponha juntamente com seu professor e seus colegas de turma campanhas que podem ser desenvolvidas tanto na sala de aula quanto na escola para acabar o jeitinho brasileiro. Né, o que nós podemos fazer? Criar, né, aí cada um pode criar uma organização de estudos, coisa básica aí, né, que a gente vivencia no nosso cotidiano. Você ter uma organização de estudo para quê? Para que você, né, não deixe de fazer uma avaliação porque você não estudou, porque não teve tempo de se organizar. Isso também você pode estar fazendo na sua própria casa. 8. Jeitinho é uma expressão tipicamente brasileira. É um modo de agir usado para driblar normas e convenções sociais. Pensando nisso, marque a alternativa que não apresenta esse jeitinho. Então, o que? Ceder um lugar no ônibus. Outra coisa que nós podemos destacar aqui nesse momento. Por exemplo, lá na escola nós temos o momento da oração. Então, todos sabem que é regra que nós temos que chegar e ir para a fila, né? O que muitos fazem? Burlam essas regras, ficam quietinhos lá na sala de aula. Isso também é burlar, ok? Isso também é uma forma de dar aquele jeitinho, né? Então, você deixa de ir, você deixa de seguir. Não, eu vou ficar aqui não, porque eu vou fazer isso aqui, né? Então, você está burlando as regras aí da escola. 9. Normalmente, as crônicas são estruturadas em introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, apresentação do fato, que servirá de tema. No desenvolvimento, é uma abordagem do fato apresentado, a visão do cronista, e a conclusão, que é o momento de, né, concluir aí, o momento de fechamento. Considerando o sentido da palavra conclusão, explique com suas palavras o que é essa etapa do texto, né? Então, né, nós temos aí a conclusão, ela corresponde ao quê? Ao fechamento do texto, ao encerramento da discussão, beleza? Bem, escreva de forma resumida o argumento de Milton, o argumento que Milton utilizou para concluir a sua crônica. Né? Então, temos aí, em todos os lugares,
ao falar com as pessoas, devemos defender que o jeitinho brasileiro é inimigo da cultura de prevenção. Ok? Página 112. Então, nós temos aí questão 10. As crônicas podem apresentar simultaneamente trechos narrativos, descritivos, argumentativos, mas um desses tipos textuais deve prevalecer. Então, na crônica de Milton, que tipo de texto predomina? Então, na crônica dele, predomina o tipo textual argumentativo, porque ele está argumentando sobre aquele fato acontecido. Beleza? B. O que caracteriza esse tipo textual? Então, a defesa de um ponto de vista por meio de argumentos, né? Então, ele está defendendo o quê? Né? Então, ele está defendendo que a ideia desse jeitinho brasileiro é errada, ok? 11. Nas crônicas, é comum o autor escrever em tom de conversa descontraída, para conquistar a simpatia do leitor e prender a sua atenção. Para criar esse tom de conversa e se aproximar aí do leitor, Milton utiliza um recurso que fica bastante claro na reflexão na flexão aí dos verbos. Que recurso é esse? Então ele emprega vários verbos na primeira pessoa do plural, o que significa que ele, né, o leitor e os brasileiros são cúmplices desse jeitinho. Então ele faz o quê? Ele se inclui, né, nesses jeitinhos aí, ele se inclui como brasileiro que usa desse jeitinho. Na 12 nós temos a tirinha aí, né? Esse meu prova de redação, tema corrupção, né? Aí tem três quadrinhos. Que relação podemos fazer entre essa tirinha e o texto O Jeitinho Brasileiro é Inimigo da Corrupção? Então, né, a tira mostra, por meio da atitude de Preá, que ele não entende o sentido da palavra corrupção, né, que pode acontecer nas situações mais banais do nosso dia a dia. Não, então, por esse motivo, ele decide o quê? Colar da prova do colega, né, para conseguir uma nota melhor, ou seja, dar um jeitinho para obter uma vantagem. Então, ele não sabe o que significa, mas ele faz uso desse tipo de corrupção, certo? Então, pessoal, hoje nós finalizamos mais uma correção, tá, da nossa atividade. Não esqueçam aí de fazer a atividade que foi enviada no cronograma de vocês, a atividade aí para casa, ok? Então, um grande beijo e até a nossa próxima aula, ok? Tenha cuidado, tá? Não tentem burlar aí as medidas preventivas aí para essa doença, sempre lavando as mãos, passando álcool, tá? Evite o contato, você pegar nas coisas de passar no olho, na boca, certo? Que isso também é uma forma de jeitinho brasileiro, não se esqueça, tá? Tchau, gente, e até a próxima aula.